CAC. O que é CAC? Quem pode ser CAC? A legislação hoje em relação ao CAC. Explica para nós e para os nossos telespectadores aí como que funciona isso, em que pé que tá. Bora lá. O microfone é seu. Obrigado, irmão. Vamos ouvir um especialista. Vamos tomar aqui um pouquinho de tempo. Seguinte, galera. CAC, colecionador, atirador e caçador. A caça tá ali, subsistência, mas tem aí a questão do manejo de javali. Javali é uma praga que veio pro nosso país e não tem predador, ele vem aí se proliferando de uma forma... Ele vem aí crescendo de uma forma muito grande. E aí não existe o predador ideal para ele. A gente vem trabalhando muito para abater aí, não deixar que eles destruam fazendas, a coisa é muito complicada. Mas não é aí o auge do que a gente toca. E tem o colecionador, o cara pode colecionar de uma arma aí que é ineficaz, obsoleta, uma viatura, coisa nesse sentido, e diversas armas aí modernas e a coisa no dia a dia. E o famoso atirador esportivo que a gente tem no Brasil hoje, primeira medalha olímpica foi de um atirador esportivo, e a partir daí sempre houve esse esporte. Agora, ele era muito ofuscado, porque até o ano de 2017, quando ainda estávamos no governo da Dilma, houve aí a questão do impeachment e veio o governo Michel Temer. Houve a primeira portaria, a Colog 28, e na Colog 28 houve aí o artigo 135A. Esse artigo permitia ao CAC ele poder andar com uma arma municiada para a defesa do seu acervo. E aí, aproveitando para falar nisso, veja, hoje, com o advento aí dos decretos do governo Bolsonaro, os CACs passaram a ser 1.088.000 no Brasil, última pesquisa, previsão de chegada a 1,5 milhão em dezembro desse ano. 1.583.000 armas cadastradas e documentadas. 503.000 pedidos de novas armas no SysGesCorp, que é o sistema que a gente faz o pedido lá para os CACs. Eu tinha dito isso antes da entrevista aqui. Hoje, somando aí todas as polícias, sendo elas polícias militares, chegam aí a 493.000, polícias civis e polícias federais, eu não tenho esses números de cabeça agora, mas em todos os estados chega aí a um pouco mais de 50% dos CACs. Exército, Marinha e Aeronáutica, 500 e poucos mil atualmente, metade do que a gente tem hoje de CACs. Categoria que cresceu muito. E essa categoria precisa de segurança jurídica. Esse crescimento, de novo, se deu em face dos decretos armamentistas do presidente Bolsonaro, que depois de 4, 8, 12, 14 anos de um governo de esquerda, de um governo que quer tirar a arma do cidadão, de um governo onde só pode portar arma ele e os bandidos, tivemos aí a primeira mudança, o primeiro cenário em que se existe a possibilidade de um cidadão de bem comprar uma arma de fogo. Então, com essa exploração e com tudo isso que veio, houve esse boom nos CACs no Brasil. Dito isso, tudo é feito por meio de vários decretos. Existe até previsão legal, na Lei 10.826, que é o Estatuto dos Armamentos, o tiro esportivo. Todavia, o que regulamenta isso é as Cologs e as portarias do Exército e os decretos. Esses decretos, eles podem ser alterados. Depende de quem esteja a caneta. Aí tá o recado. Você que não tá aí, não compartilha, não vai lá e não luta, tudo isso pode acabar... tudo isso pode acabar... A depender do presidente, a né, depender do presidente. Depende do cara que esteja na cadeira. Uma simples canetada, acabou, irmão. Revogou o decreto. E aí a gente vai ter uma segurança jurídica ainda maior, porque o que vai se fazer com essas armas? Um detalhe importante, vocês sabem melhor do que eu, com o advento desses decretos, mudou os calibres das armas. O cidadão civil poderia ter ali, portar 38 a 380, arma básica. Hoje, 40, 45, 9mm, é tudo arma de calibre permitido. E aí, ninguém quer saber mais de 380 hoje. Cara, quem tem menos tem duas 9mm, duas G2C lá. Então, isso é uma coisa que mudou muito no país. Isso tudo fez o cenário ser enxergado. Os CACs passaram a ser enxergados nesse cenário, porque isso tem que ser regulamentado. Nós vivemos de decretos. Se mudar, mudou tudo. E aí, o que fazer com tudo isso? Hoje existe no Brasil mais de 2.000 estandes de tiros novos, mais de 1.000 lojas de armas.
de 2019 para cá, empregando no mínimo de 10 a 20 pessoas cada uma. Existe aí o governo dizendo que se ganhar, acaba com isso. Gerando emprego, gerando receita, gerando impostos, coisa que a gente tem que tomar cuidado. Movimentando a economia. Movimentando a economia. Atrelado a tudo isso, existia o quê? Existia a questão aí da desinformação. Diversas corporações, hoje Minas Gerais vive aí um absurdo de prisão de CACs. O pessoal tá comentando aqui no chat. Porque a galera é contra. A galera acha que não pode andar armado, desvirtua a coisa. Existe ali um ou outro que realmente exagera um pouquinho e foge ali ao que a lei permite. Como em todo lugar, né? Como em todo lugar. O que a lei permite em si hoje? Os decretos permitem. Em base aí, artigo 83, inciso 3º e 4º do decreto 10.627. Ao atirador esportivo é permitido portar uma arma municiada, curta, no local de guarda de acervo, que é a tua residência, ou um outro local de guarda de acervo, até os locais para treinamento, competição, exposição ou manutenção. E aí o inciso 4º diz que indifere o horário. Ele pode, indifere a rota. Então, se a gente está aqui agora e eu quero ir para Santo Amaro, mas eu resolvo ir para Santo Amaro pela Regis, descer aqui a Anchieta, sair lá por trás, por Peruíbe e pegar a Regis voltando, eu estou indo para Santo Amaro. Subir para o registro, estou indo para Santo Amaro. A lei é categórica e a lei é nesse sentido. Eu vou contar uma decisão do juiz, saiu ontem, que foi fantástica nesse sentido. Então, a lei é desse jeito. Mas existe aquele cara que vacila ali, dá uma mancadinha. Hoje a gente costuma dizer, cuidado com o cara sincerão. Polícia militar aborda o cara, a câmera zona no peito lá. O cara, não, sabe o que é? Eu sou gente boa, tô aqui, não tenho antecedência, não tenho nada, mas eu fui buscar minha mulher no ponto. Veja a situação que ele coloca o policial militar. Você tá filmando uma porra dessa? Irmão, é o seu, é o dele. E aí, assim, você vai apresentar para a autoridade policial e deixa que o pau come, entendeu? Seja feito o que tem que fazer. Sim. Essa é a circunstância, aconteceu dessa forma. O senhor faça o que o senhor quiser. Agora, você não pode passar por cima e não conduzir. Acontece muito isso. Isso tudo vem aí por uma questão de informação. Essa informação a gente está trazendo. E aí, a partir desse momento, quando houve essa quantidade de CACs, houve um certo interesse político na coisa, de aparecer. Uns vêm fazendo isso há algum tempo. Por exemplo, Tenente Nascimento. O projeto Tenente Nascimento não é nem de ontem nem de hoje. É um projeto do início de 2021. Veja, a gente fez uma audiência pública na Alesp e aquilo lotou. Batemos os maiores recordes de todos os tempos. Maior quantidade de pessoas, maior número de gente assistindo ao mesmo tempo no canal, maior número de visualizações. Aquilo despertou diversos projetos. Agora todo mundo é armamentista, todo mundo vai aos clubes e os projetos de lei é tudo voltado nisso. E aí, nós tínhamos um projeto 3723, de autoria do deputado Alexandre Leite. Ele foi o relator na Câmara dos Deputados, esse projeto veio do governo, ele foi o relator na Câmara dos Deputados, aprovou de forma ruim. Ele reconhecia o tiro esportivo, reconhecia o direito do CAC, mas ele mudava o Estatuto do Desarmamento. Hoje, a pena para quem é pego com um porte legal de arma, ou que foi indiciado ali, acabou sem discutir a legalidade, se foi injusto ou não, é de 2 a 4 anos. Esse crime está inferior aos 4 anos que prevê o artigo 33 do Código Penal. Automaticamente, o delegado tem que arbitrar a fiança e colocar o cara em liberdade, porque quem é condenado com penas inferiores a 4 anos, o regime inicial é o aberto. Isso aí dá uma tranquilidade, porque de fato aconteceu. A autoridade policial desconhecia, lugar difícil, foi preso. Você vai pra delegacia, você vai ter a tua arma apreendida, mas você vai pagar uma fiança, vai pra casa ver o Corinthians jogar. No dia seguinte você vai fazer uma transação penal, uma não persecução penal, algo nesse sentido. Pô, fim aquilo ali e ficar esperto para você não vacilar mais. Esse projeto de lei, ele mudava, ele levava o crime para 5 anos. Isso deixava de ser aí mais competência do delegado de polícia, tinha que submeter ao juiz e à audiência de custódia, então isso complicava muito. E mudava diversas outras coisas ali na questão dos CACs, piorou muito. Hoje um CAC pode ter aí, salvo meu juízo, 40 armas de calibre permitido, 40 de arma de calibre restrito, isso mudava para 18 armas, mudava uma série de coisas, era péssima para os CACs, ruim de tudo, porém dava a segurança jurídica, era uma lei que regulamentava tudo isso. Acabou o decreto pra gente. Vem um novo presidente, filho da puta. Tô aí? Tô. Cria uma lei e passa pelo Congresso Nacional, entendeu? Que é o que a gente quer. A gente quer criar e colocar pelo menos 2 armamentistas de verdade. CACs, atiradores, esses caras que participem, que interagem, para que a gente não deixe isso retroagir e barre qualquer coisa nesse sentido. Essa é a ideia. Mas
Isso não avançou. Avançou na Câmara dos Deputados, foi ao Senado, travou. Relatoria do senador Marcos Duval, gentilmente sempre nos atende, mas faltou empenho político para aprovar isso. Votamos a status zero, foi acatado diversas emendas, isso volta para a Câmara dos Deputados. Esse ano não tem mais jeito. Acabou, não vai ser aprovado. Aí não tem mais tempo, 543 deputados, ano eleitoral, esquece isso, irmão, não vai mais para lugar nenhum. Permanecemos com os decretos. Porém, grandiosos deputados, por exemplo, Tenente Nascimento, aqui de São Paulo, editaram os projetos de leis estaduais que tentam facilitar uma coisa. O que isso facilita? O direito ao porte. E aí, a galera vai bater em mim amanhã. Tá vendo? Não falei que era a lei para dar o porte aos CACs? Não, não é. É a lei que entende que o atiro esportivo exerce uma atividade de risco. O porte ainda vai ser uma decisão da Polícia Federal. Mas qual é o grande problema de não termos essa lei aprovada? Veja, o atiro esportivo hoje, irmão, não precisa ir longe. O cara tem no mínimo um fuzilzão, um T4 lá, tem uma pistola, tem um revólver, tem um 357, tem armas aí a dar pau. Isso não é segredo pra ninguém, o cara pratica, o cara precisa ter. Se o cara é realmente um atirador, ele tem que ter um fuzil pra ele praticar, ele tem que ter uma pistola, ele tem que ter uma arma boa, tem que ter um revólver, porque ele tem que praticar, ele tem que treinar. Esses caras... Armas legais, né? Armas legais, sempre. Tudo que a gente... Tudo armas registradas, Perfeito. Ter todo um procedimento. Exatamente. Assim que ele chegou lá, comprou no mercado. Excelente observação. Sim, com certeza. Sempre que a gente está falando dentro da maior legalidade, não existe qualquer outra coisa que não seja legalidade nesse sentido. E aí, o que acontece? Esse cara, ele vai pro stand. Ele leva lá um fuzil, um revólver, munição. O cara que dispara 1000 tiros em um dia. O cara tem que buscar a perfeição. Ele muda a arma, modifica, tem que disparar 1000 tiros em um dia. Esse cara tem um porte de arma para ele ir a um clube, fazer a sua competição, treinar a porra toda e ele voltar para casa. Quando ele chegou em casa, ele tem que guardar tudo aquilo, tirar a roupa do Batman, a arma, esconder, colocar no cofre e ir trabalhar. Naquele momento, esse cara não tem mais habilidade para ter uma arma. Entende a loucura disso? Sim. Assim, é surreal. É algo que não dá pra uma pessoa convencional pensar. Fala, porra, mas isso não existe, cara. Quer dizer, esse cara, ele passou o dia inteiro. Vou dar um outro exemplo. Um instrutor, um IAT. O cara passa dando um curso de tiro o dia inteiro. Hoje tá na febre, o cara faz lá 10 exames por dia em 10 clubes diferentes. Ele passa o dia inteiro pro clube. Ele tem o porte de arma o dia inteiro. Quando chegou a noite, que ele vai jantar com a esposa dele, ele não pode ir. Ele perdeu o porte dele. Ali ele não tá mais habilitado. É fora de qualquer coisa, é fora de qualquer realidade. Um exemplo disso também, se for estender, seguranças. Para pensar, o segurança faz uma reciclagem a cada 2 anos, é um cara que trabalha aí transportando valores, cargas valiosas, a porra toda, 15 dias em viagem, uma série de coisas. Esse cara chega na empresa, ele não tem mais habilidade para ter uma arma. Ele tranca a arma no cofre e vai embora para casa desarmado. A família dele tá lá, o vagabundo sabe que ele transporta valores, a porra toda. O cara acompanha, sabe que o CAC atira no stand, a porra toda, tem fuzil, tem tudo. Esse cara não pode ter um porte de arma. O projeto 418 muda isso. Agora, um passo importante. O porquê não faz sentido nada disso? Para você se transformar em um CAC hoje, o processo é rigorosíssimo, irmão. Posso dizer aqui, ó, primeiro ponto, laudo psicológico. Você só pode fazer o laudo psicológico depois você tirar o antecedentes criminais pelo Poupa-Tempo de São Paulo, lá, Polícia Civil. Tirou antecedentes, faz o laudo psicológico. Fez o laudo psicológico, laudo de capacitação. Você vai lá, tira os a 10 metros, tira os 7 metros, tira os 5 metros. Aprovou, você vai tirar mais de 10 certidões. União, eleitoral, militar, primeiro e segundo grau, TJ do Estado de São Paulo, Justiça Federal, primeiro e segundo grau, assinar um documento que você não responde inquérito policial. Se a gente sair daqui e aí o Brunão lavar um boletim de ocorrência em favor de mim dizendo, o Tony falou que eu sou feio e molenga, e dizer que é difamação, e tiver um inquérito policial, já barra. Eu não posso ser um atirador esportivo. E olha onde tá o foda. Diversos caras assinou que não respondia o inquérito policial, tirou o CR, comprou arma. Esse inquérito policial virou uma ação, esse cara foi chamado no exército, perdeu o CR e tá respondendo por uma declaração falsa. Sim. De que não respondia inquérito policial. Veja a dificuldade de tudo isso. E aí, tem essa documentação, conseguiu, você protocola no sistema que a gente tem hoje digital, CIGESCorp,
E aí, protocolou, isso demora em média 60 a 90 dias para você conseguir. Isso aqui na 2ª RM São Paulo. Tem estados demorando 6 meses. Então é bem complexo, né? Complexo pra caralho, Bem irmão. avaliado, né? Não é Bem avaliado. simples e nem fácil, né? Totalmente. Claro, Um detalhe por pra favor. finalizar. Sabe o que eu precisei para ser pré-candidato a deputado federal? Nada. Só não ter condenação transitada em julgado de segunda instância. E filiar um partido, mais nada. Filiar um partido. Vejam isso, houve essa discussão. O senador Expedião me falou no Senado. Porra, se precisasse desses requisitos para ser um senador, Político. talvez não tinha nenhum aqui. Olha a foda, é um processo parecido com o da polícia, é muito complicado, é muito difícil, entendeu? Então, esse cara, todo mundo diz e brinca, porra, eu quero que minha filha case com o CAC, porque esse cara a gente sabe que ele é gente boa, que ele é bem tranquilo. É um procedimento difícil e é um procedimento que merece aí um pouco de atenção da galera.